Boa noite. Nas próximas semanas, nós vamos abordar o assunto a armadura de Deus. De facto, eu quero trazer aqui uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da importância de nós nos revestirmos dessa armadura concebida pelo próprio Deus. Neste momento que atravessamos, neste contexto da história da humanidade, neste contexto que tem assolado a nossa vida, é de extrema importância que nós consideremos este princípio, que nos revistamos plenamente da armadura de Deus. Portanto, eu vou trazer este assunto até a casa dos irmãos e peço-vos que fiquem atentos, pois eu acho que Deus vai falar ao vosso coração de uma forma muito profunda. Que Deus os abençoe. Olá, bem-vindos a mais uma Noites de Ensino. Hoje vamos continuar a abordar o tema o cinto da verdade. Ficou muita coisa por explanar. Eu quero que nós tenhamos consciência da importância da verdade, da palavra de Deus na nossa vida. Então eu vou ler o texto que sustenta este nosso ensino, esta nossa reflexão. É um texto que está em Efésios, a partir do capítulo 10, do versículo 10, capítulo 6, versículo 10, até ao versículo 19, versículo 18, 19. Ok, mas eu quero sustentar esta reflexão apenas falando acerca do versículo 13 e do versículo 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e revestida a couraça da justiça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então eu quero recapitular para que nós possamos assentar de facto os aspectos mais importantes deste estudo da armadura de Deus, mas também agora alusivo ao tema o cinto da verdade. Vamos continuar a abordar este tema, o cinto da verdade. Ok, nós temos que então refletir e pensar que nós estamos de facto num exército que tem armas espirituais. Porquê é que Deus concebeu esta armadura e conferiu à Igreja estas armas espirituais? Para que nenhum de nós ficasse inativo, paralisado ou inerte. De facto, o que Deus pretende de cada um de nós, como soldados incorporados no seu exército, é que nós possamos ter alguma atividade no campo de batalha, desenvolver o propósito para o qual Deus nos chamou. Quando Deus nos chamou, ou seja, diz a Bíblia que Deus escreveu o nosso nome nos livros, né, que Ele tem no céu, Ele escreveu o nosso destino. Ele também declarou, ou Ele determinou o nosso destino, o nosso propósito. E parte desse propósito é nos incorporarmos neste exército espiritual, neste exército de Deus, que é cingido por esta armadura que Deus concebeu para cada um de nós cristãos. É importante refletir que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Também para nós podermos realizar essa missão que Deus estabeleceu, a missão que Deus conferiu, a missão que Deus já tinha estabelecido quando Ele pretendeu conceber-nos antes da fundação do mundo. Ele já tinha determinado qual era a nossa missão aqui na Terra, o propósito que Ele estabeleceu por nós aqui na Terra, também para que nós possamos nos realizar, ser satisfeitos na realização dessa missão, mas também para podermos livrar os que estão cegos. Livrar os que estão cegos, que estão amarrados a sofismas, que estão amarrados a argumentos iníquos, amarrados a argumentos perversos, amarrados a fantasias do diabo. O exército de Deus mostra a sua autoridade e declara a sua vitória também quando livra as pessoas que estão cegas, resgatando-as das prisões do inimigo, do campo do inimigo. E nós lutamos fundamentalmente em santidade através da obediência que nós temos em relação à palavra de Deus. Lutamos nos lugares celestiais, como já disse anteriormente, na esfera da nossa mente. Os lugares celestiais são, de facto, o campo de batalha, mas isso é transferido para o campo da mente, para a esfera da mente do ser humano. E como é que nós ativamos essa luta? Como é que nós desenvolvemos essa luta? Como é que nós operamos essa luta? Nós declaramos, nós entendemos, nós refletimos, nós vivenciamos as promessas de Deus. E essas promessas nós fazemos com que elas sejam
ativadas na nossa vida através da palavra, através da ação do Espírito Santo que desenvolve a palavra em nós. Para quê? Com o propósito de cumprirmos o tal destino que Deus concebeu para nós antes da fundação do mundo. Ele está registado nos seus livros. Cumprindo o nosso destino, como é que nós o fazemos para cumprir esse tal destino? Permanecemos a lutar, permanecemos incorporados no exército de Deus, permanecemos incorporados no exército de Deus para ganharmos a guerra, permanecendo inabaláveis, permanecendo na unidade do corpo, permanecendo no livramento que trazemos às pessoas que estão aprisionadas. Portanto, esse é o propósito de Deus para a nossa vida, ficando inabaláveis nas promessas de Deus, ficando inabaláveis na unidade do corpo, ficando inabaláveis no livramento que trazemos aos outros. De facto, na sessão anterior, começámos a abordar o tema o cinto da verdade. Explanámos alguns conceitos, algumas considerações importantes acerca da importância da verdade na nossa vida. Hoje eu quero fazer aqui uma pequena síntese daquilo que nós falámos, para que de facto não fique nada esquecido, porque a verdade é importantíssima na relação que nós temos com as outras peças da armadura de Deus. A verdade é o fundamento de todo o resto da armadura de Deus. Então eu quero trazer aqui algumas considerações que nós focámos, que nós falámos no episódio anterior. Primeiro, quais são as evidências de facto causadas ou operadas pela verdade? Primeiro, ela protege-nos das armadilhas do diabo, dos esquemas subreptícios, das palavras de maldição dos gigantes, dos sofismas, das mentiras, das fantasias, das acusações, da culpa. Então, a verdade nos protege das artimanhas, de Satanás. Segundo, ela nos livra dos embaraços e traz-nos segurança no campo de batalha. De facto, ela ajusta todas as peças da armadura ao nosso corpo, trazendo conforto para que nós possamos progredir ajustados de forma confortável no campo de batalha. Terceiro, ela dota-nos de uma vida cristã de poder. Só através da verdade nós temos autoridade, capacidade, faculdade, legitimidade para podermos entrar no campo do inimigo e demonstrar esse poder que Deus conferiu à sua Igreja através de Jesus e da sua armadura. Quarto, ela traz qualidade a todas as áreas da nossa vida. De facto, é a verdade que reveste o nosso homem interior, é a verdade que transfigura o nosso caráter, é a verdade que cinge todas as áreas da nossa personalidade, inclusivamente a parte exterior da nossa vida, mas também a parte interior da nossa vida. O nosso homem interior, o nosso homem exterior são revestidos dessa verdade e ela traz qualidade a estas duas áreas da nossa vida. A verdade também nos faz membros de uma unidade no corpo de Cristo. Sem verdade, não nos podemos relacionar uns com os outros. Sem a verdade, este corpo não é unificado. Sem a verdade, este corpo não é ajustado na progressão de uma mesma fé. Então é a verdade que ajusta cada elemento do corpo, que traz esta harmonia entre cada elemento do corpo. Também a verdade nos permite reproduzir e fortificar no reino de Deus com gozo. Também a verdade desenvolve os dons espirituais em nós. Se nós queremos de facto ter a capacidade de entender as coisas espirituais e desenvolver em nós a capacidade espiritual, conhecendo as evidências do Espírito Santo, nós precisamos de refletir, de viver, de manifestar, de desenvolver esta verdade na nossa vida. A verdade que é a palavra, a semente incorruptível de Jesus, o próprio Jesus em nós. A verdade nos leva também a curar as nossas emoções e a renovar o nosso homem interior, equilibrar as nossas emoções, ajustar a nossa alma, desenvolver áreas do nosso caráter que estavam paralisadas ou subnutridas porque não tínhamos a verdade em nós. Nós precisamos de um caráter ajustado, refletindo o caráter de Jesus. E é a verdade que promove isso na nossa vida. A verdade também anula os argumentos mentirosos do diabo. A verdade produz força anímica contra as adversidades, mas também produz cura física na nossa vida. De facto, as pessoas eram curadas através da verdade que era proferida da boca de Jesus. A verdade nos dá resistência no campo de batalha e a verdade alimenta, desenvolve e ativa a nossa fé. Então agora quero falar acerca da verdade. A verdade que é a palavra, a verdade que é Jesus. A Bíblia diz em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esta verdade que nós concebemos
que Paulo se reporta neste texto de Efésios 6. Paulo fala dessa mesma verdade. Essa verdade promove em nós a cura interior, promove em nós o livramento de todo o embaraço, promove em nós um fortalecimento da nossa fé, um fortalecimento do nosso homem interior, um fortalecimento da nossa capacidade espiritual, promove em nós a resistência física, espiritual e moral, faz com que nós possamos, de facto, irromper pelo campo de batalha, causando estragos no material bélico espiritual do inimigo, causando estragos no campo do inimigo, cumprindo a nossa missão, resgatando aqueles que estão perdidos. A verdade, esta verdade que é Jesus, esta verdade que está íncita na palavra de Deus, que é a própria palavra, que é a essência da palavra, essa verdade nos dá condições para vencermos, fundamentalmente, os argumentos fraudulentos, os argumentos mentirosos, fantasiosos de Satanás. Quais são os argumentos de Satanás? Normalmente o diabo age contra nós através de quais tipos de argumentos? Através da culpa, através da rebelião, através da rejeição, através da acusação, através da desobediência e através de palavras de maldição. Contra isto tudo, há um fator que anula estes argumentos de Satanás. A verdade que é inspirada por Jesus, que é ativada em nós pelo poder do Espírito Santo. Então nós vencemos tudo isso através da palavra, da verdade, que está implementada no nosso coração, que reedifica o nosso espírito, reeduca o nosso espírito e é projetada através da nossa boca, semeando testemunhos de fé, para que nós possamos assustar o inimigo e possamos transfigurar um ambiente, uma atmosfera de uma pessoa, de uma região, de uma igreja. Então é essa verdade que nos confere essa autoridade. A verdade é a palavra incorruptível que é colocada no nosso coração pelo Espírito Santo, mas depois que é projetada através da nossa fala, e de facto nós devemos fazer ouvir o som da verdade, o som que o profeta canta, o som que enche a terra, o som que o Espírito fala, o som da verdade, da palavra de Deus, o som da verdade, o ruído da verdade, a palavra projetada do nosso coração, do nosso espírito, através da nossa boca, é esse som da verdade, o som da verdade de Jesus, da palavra de Deus, é este som que anula todas as mentiras de Satanás. Anula todas as mentiras de Satanás. Daí ser importante, antes de falarmos das outras peças da armadura do cristão, da armadura de Deus para o cristão, é importante que nós reflitamos, que nós concebamos a importância da essência da palavra, a importância da essência da verdade que é ativada, alimentada, operada pelo Espírito Santo. Agora, é importante perceber uma coisa, e vou-me reportar aquilo que já disse na lição anterior. É importante para que nós tenhamos uma reflexão profunda e uma reflexão mais intensa acerca do assunto. O cinto unificava e segurava todas as peças. Isto era o que acontecia de facto no modelo que Paulo descreve da armadura do soldado romano, que Paulo visionou muito bem, era a referência para Paulo, uma referência cultural, bélica, histórica, mas que Paulo depois transfere isso para a importância da armadura de Deus, que é conferida pelo próprio Deus à Igreja e que é concebida pelo próprio Deus, uma armadura poderosa, eficaz, divina, espiritual, sobrenatural. Essa armadura, Paulo fala acerca dessa armadura, porque da mesma forma que a verdade, da mesma forma que o cinto ajustava, unificava, harmonizava a relação de todas as peças no corpo do soldado romano, da mesma forma a verdade unifica, harmoniza a relação do corpo de Cristo, de cada elemento, um com o outro. O corpo era ajustado e liberto através da verdade, o corpo é liberto de traumas, o corpo é liberto de fantasmas e o corpo de Cristo até é liberto de demónios por causa da ação frutífera, da ação produtiva, da ação eficaz da verdade que é a palavra de Deus. A verdade reveste todo o nosso ser e liberta-nos para podermos cumprir o propósito de Deus, aquele propósito que Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo para cada um de nós. Então só faz sentido nós vivenciarmos uma vida de fé progressiva se nós experimentarmos conhecer a essência da verdade, a essência da palavra de Deus. E essa verdade, ela ajusta a minha vida ao corpo de Cristo e ajusta a minha vida ao próprio Deus. Então eu estou ajustado no corpo, e estou ajustado com o próprio Deus através da influência
através da influência dessa verdade, que é a palavra de Deus, que reflete Jesus, o caráter de Jesus em mim. Agora, eu quero considerar aqui um aspecto que ainda não foi dito. O aspecto é que é importante nós concebermos ou conhecermos o significado da verdade na Bíblia. A verdade em hebraico significa firmeza. Então, quando a Bíblia no Antigo Testamento fala acerca de verdade, pode estar íncito uma relação com a firmeza, uma relação com a segurança, uma relação com a solidez, uma relação com a transparência. Então, quando a verdade é expressa na Bíblia, no Antigo Testamento, nós podemos conceber um pensamento de alguma coisa sólida ou de alguém que é muito firme. Quando se fala em verdade, nós podemos apontar para alguma coisa que é sólida, que é firme, que é segura, alguma coisa que é inabalável, mas também quando falamos da verdade em hebraico, nós podemos conceber a ideia de alguém que é bastante firme, que é alguém que é irredutível, é inabalável nas suas convicções espirituais. Mas em grego, a palavra significa estar aberto à vista ou transparência. Então, nós podemos juntar aqui os dois conceitos. O conceito hebraico de firmeza, de segurança, de solidez, de coisa sólida, de alguém firme, mas também de alguém que está aberto à vista, de alguém que é sincero, de alguém que fala a verdade de coração, de alguém que é transparente, de alguém que não tem nada escondido. Então, este é o sentido da verdade na Bíblia, em grego e em hebraico. Por que é que isto é importante? Porque nós estamos a falar do sentido da verdade. Eu, para me relacionar com Deus e para me relacionar com o corpo, para poder derrotar as astutas ciladas do diabo, que tem como subjacente uma ideia de mentira, de fantasia, de fraude, então eu preciso viver essa verdade. Ou seja, ser firme nas convicções espirituais, ser sólido nas convicções espirituais, mas também ser uma pessoa transparente, sincera, uma pessoa honesta. Então, é importante, para que a verdade possa operar eficazmente na minha vida, é necessário que eu conheça a essência da verdade e possa viver essa essência da verdade e que ela seja ativada no meu caráter e na minha vida diária. Então, Jesus em mim é a verdade e essa verdade torna-me sólido, transparente, sincero, inabalável nas convicções espirituais e faz-me andar em sinceridade. Então, a verdade que Paulo descreve ali em Efésios 6 é essa verdade de Jesus. O caráter de Jesus, que é verdadeiro, fiel e verdadeiro, é o caráter de Jesus e esse caráter de Jesus transferido para a minha vida através da verdade da palavra, ele torna-me sólido, transparente, sincero, inabalável nas convicções e a possibilidade de andar em sinceridade. E essa verdade, ela reveste o meu espírito, ela reveste o meu coração, para que sempre que eu faça algo, pense algo, desenvolva algo, eu possa falar, desenvolver e sentir aquilo que Deus transfere para o meu coração. De coração, ou seja, de forma sincera, de forma aberta, sem reservas, sem mentiras. Então a verdade revela algo que foi criado no meu espírito. A palavra já está em mim e ela vai revelar algo que foi criado no meu espírito. O que é que foi criado no meu espírito? A percepção do caráter de Jesus. A evidência do caráter de Jesus que tem que ser demonstrado, quer para a relação que eu tenho com Deus, quer para a relação que eu tenho com os outros e com a Igreja. Então, essa verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade de Jesus em mim, esta verdade que não só liberta, mas que me torna sólido, transparente, que me torna sincero, convicto nas minhas ideias espirituais, inabalável nos meus registros espirituais, essa verdade que trouxe algo ao meu espírito, criou algo ao meu espírito, desenvolveu algo no meu espírito, essa verdade, ela renova-me, ela protege, ela cinge-me e ela cura-me. Eu preciso dessa verdade para que todas as áreas da minha vida sejam transformadas, curadas, tratadas, ajustadas, cingidas, renovadas e protegidas. E isso é o que Deus faz com a sua verdade em todas as áreas da minha vida. Em toda a personalidade, a minha personalidade, a verdade causa efeitos muito positivos. A verdade causa a transfiguração do caráter. A verdade causa essa transparência, essa solidez, essa firmeza, essa segurança, essa sinceridade. E, de facto, para que nós possamos vencer Satanás, nós temos que usar as armas que ele não conhece. Se ele conhece a mentira, a fantasia, os argumentos fraudulentos, os conceitos iníquos, eu preciso de viver a verdade, a sinceridade, a transparência, a solidez,
a segurança, a constância espiritual. E o que é que produz isso? A verdade. A verdade é o fator, a verdade é a fonte, a verdade é a substância que causa essa segurança em mim, essa firmeza em mim. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade. A verdade que preenche toda a necessidade emocional da minha vida, toda a necessidade espiritual da minha vida, toda a necessidade intelectual e física da minha vida. Ok, a verdade também revela uma coisa. E aqui eu quero assentar alguma consideração importante. Porquê? Porque a verdade vai revelar a minha lealdade ao governo de Jesus. Ninguém pode dizer que vive a verdade, ninguém pode dizer que a verdade está íncita no seu coração, ninguém pode dizer... Por isso é que há pessoas que falam a palavra e aquilo não produz nada. Há pessoas que sonorizam a palavra, falam a palavra, imitem a palavra, mas aquilo não produz nada, nem atrai as promessas de Deus à sua vida, nem ativa o desenvolvimento dos dons espirituais, não produz coisa nenhuma. Porquê? Porque para refletir essa palavra, para que essa palavra tenha de facto efeito, para que seja eficaz, é necessário que eu viva essa verdade, em consonância com a lealdade ao governo de Jesus na minha vida. Então, para que a verdade faça efeito, eu tenho que ser leal ao governo de Jesus. Para que a verdade faça efeito, eu tenho que ser fiel ao governo de Jesus. E essa, de facto, leva-nos à ideia, essa verdade leva-nos à ideia de viver em fidelidade. Não só em segurança, transparência, solidez, inabalável nas convicções espirituais, ser sincero, mas também leva-nos à ideia, aponta para a ideia de viver uma vida fiel ao governo de Jesus, fidelidade ao padrão que Jesus estabeleceu para mim. Viver em fidelidade ao governo de Jesus. O que significa o governo de Jesus? Significa que quando eu estou envolvido por este governo, sou fiel a este governo e a palavra transfigura a minha vida, na perspectiva de eu andar segundo esse governo de Jesus, leal a esse governo de Jesus, eu torno-me uma pessoa envolvente, empática, genuína e transparente. Transparente para que, de facto, não haja nada na minha vida que possa ser embaraçado por armadilhas que eu possa criar a mim mesmo ou por artimanhas que o diabo possa pôr no meu caminho. Então, quando eu sou fiel ao governo de Jesus, quando eu sou governado por Jesus, quando eu me sujeito, quando eu me desprendo de mim mesmo e fico alimentado à lealdade pelo governo de Jesus, isto significa que eu torno uma pessoa envolvente com a vida cristã, significa que eu torno-me empático com as coisas espirituais, significa que eu sou genuíno na vida espiritual, significa que eu sou transparente para os outros e para Deus. O que produz essas características de Jesus em nós? De facto, nós podemos levantar esta questão. Ser envolvente, ser empático, ser genuíno, ser transparente, são características do próprio caráter de Jesus, da própria verdade do caráter de Jesus em mim. O que é que isto significa? Para que é que isto me serve? Para atrair o próprio Deus à minha vida. Não só para derrotar as astutas ciladas do diabo, não só para me livrar das armadilhas do diabo, não só para irromper no campo do inimigo, e aumentando o perímetro do reino de Deus e reduzindo o perímetro do território do diabo, mas também para poder atrair Deus à minha vida. Deus é atraído através da verdade que eu desenvolvo na minha vida. Porque quando eu desenvolvo esta verdade, sujeitando-me ao governo de Jesus, Jesus é refletido através de mim. E se Jesus é refletido através do meu caráter, Deus é atraído a Jesus. Deus é atraído à verdade que é inspirada no meu coração pelo Espírito Santo e reflete a vida de Jesus em mim, o caráter de Jesus em mim. Então há aqui um pressuposto interessante. Não só eu tenho esta verdade para poder lutar, mas eu tenho esta verdade para ser cingido pelo próprio Deus, que me garante a vitória. Essa verdade me cinge, a verdade de Jesus, as características da verdade de Jesus, do caráter de Jesus, da palavra de Jesus, da palavra incorruptível, essas características em mim vão fazer com que eu atraia o próprio Deus. Ora, se eu atraio o próprio Deus, lendo isto ao contrário, eu vou repulsar o inimigo. Deus está em mim, Deus é atraído a Jesus e evidenciado pela palavra da verdade em mim. Se Deus está em mim, é refletido em mim o próprio Deus, o inimigo irá ser anulado, o inimigo terá muita dificuldade em se aproximar de mim por causa do próprio Deus que é refletido em mim pela verdade que é Jesus, a verdade que está íncita na palavra de Jesus.
Então, é importante então que eu dedique, na construção desta verdade, na reflexão desta verdade, eu dedique a minha vida à sujeição ao governo pleno de Jesus. Ao governo pleno de Jesus, porque ela vai refletir Jesus, a autoridade de Jesus, a legitimidade de Jesus, a legalidade de Jesus, a dinâmica de Jesus, e o próprio Deus é atraído a Jesus que está em mim. Quando Deus é atraído a Jesus que está em mim, com certeza que o meu inimigo vai ficar com muita dificuldade de se aproximar de mim. Então este é um segredo, ter Jesus refletido para que Deus seja atraído, para que o inimigo seja contrariado e seja expulso da minha vida. Ok, então essa verdade, a verdade do caráter de Jesus em mim, a verdade da palavra que Paulo fala, cingindo os lombos com a verdade, essa verdade que liberta, que restaura o homem interior, que me livra de todos os embaraços, que atrai o Espírito Santo à minha vida, ela também é manifestada através, ela é eficazmente manifestada através da sujeição ao governo do próprio Jesus. As pessoas verão a lealdade que eu tenho a Jesus quando eu reflito essa verdade. Não só o próprio Deus é atraído a mim, mas também as próprias pessoas serão atraídas a mim por causa da lealdade que eu tenho para com Jesus. A Bíblia diz, não é? Quando ele for levantado, a ele muitos atrairá. Então, se este governo, se eu me sujeitar a este governo de Jesus, as perspectivas do reino, os princípios do reino, os valores do reino são evidenciados por mim. Se são evidenciados por mim, as pessoas veem Jesus a ser refletido em mim. Lógico, elas serão atraídas a esse Jesus que é refletido em mim através dessa verdade que é implementada no meu coração, que é falada pela minha boca, que transfigura a atmosfera à minha volta. E eu vou terminar esta sessão dizendo que a verdade tem um impacto tremendo. De facto, a verdade da palavra de Deus, a verdade de Jesus, a verdade que compõe esta armadura que Deus concebeu, esta armadura eficaz, esta armadura produtiva, esta armadura poderosa, esta armadura espiritual, esta armadura sobrenatural, esta armadura divina, concebida pelo próprio Deus, que eu devo revestir a minha vida com toda essa armadura, com todos os elementos dessa armadura, esta verdade que é um componente desta armadura, ela reflete algo tremendo na minha vida, ela tem um impacto tremendo na minha vida, porque ela anula os paradigmas fraudulentos do diabo, os padrões deste mundo, os padrões miseráveis, os padrões dos filhos da ira que alicerçam a construção mental deste mundo perverso. Esta verdade, ela anula esses paradigmas do diabo, ela anula esses esquemas fraudulentos e subreptícios, ela é eficaz para restaurar todo o meu ser, toda a minha personalidade, quer o homem exterior, quer o homem interior, a minha mente, a minha alma, o meu espírito. Essa verdade é eficaz para restaurar todo o meu ser, ela transporta toda a verdade de Jesus à minha personalidade, ela combate os argumentos, e ela combate com sucesso os argumentos mentirosos e fraudulentos do diabo, mas ela também atrai à minha vida o próprio Deus, quando é refletido Jesus através dessa verdade, e atrai à minha vida as pessoas que reparam que eu reflito a lealdade ao governo de Jesus. Eu vou aqui considerar um aspecto para terminar. Jesus passou um tempo de crise. Nós passamos tempos de crise. A determinada altura, quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele. E eu quero aqui considerar um aspecto, uma reflexão interessante para terminar, para perceber como Jesus venceu o tempo de crise, através da verdade. Jesus venceu um tempo de crise quando, depois de ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás e jejuou 40 dias e 40 noites. E nesse tempo de crise, Jesus refletiu sempre a verdade da palavra. Mas é importante aqui considerar que essa verdade da palavra estava aliada, estava harmonizada com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha vindo sobre Jesus, o Espírito Santo tinha inundado Jesus, então Jesus foi ao deserto, através da ação do Espírito Santo, com a verdade no seu coração, e ele derrotou o maior gigante, o pai da mentira, Satanás. E quando Satanás, depois de Jesus ter saído do deserto, lhe oferece uma condição e diz: olha, tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pão.
O que é que foi importante na vida de Jesus? A verdade refletida através da sua vida pela ação do Espírito Santo. Mais importante que o pão na vida de Jesus, mais importante que o pão num tempo de crise e fome, era a importância da palavra e a importância do Espírito Santo a refletir essa palavra. Quando o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e diz, olha, atira-te daqui abaixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te guiarem todo o caminho. Mais importante do que manifestações sobrenaturais, mais importante do que a ação de anjos, o que é que foi importante na vida de Jesus? A reflexão da palavra e a ação do Espírito Santo nessa projeção da palavra. E quando o diabo diz, olha, estás a ver todos estes reinos, isto é tudo meu, dar-te-ei isto tudo, e Jesus rejeita tudo aquilo, o que é mais importante do que a glória, ou a honra, ou a satisfação pessoal? Mais importante do que isso tudo, mais importante para Jesus, foi a evidência da verdade da palavra através da ação do Espírito Santo. Então, para terminar, eu quero deixar esta consideração. Na vida de Jesus, a evidência da verdade da palavra, misturada com a ação poderosa do Espírito Santo, levou Jesus a vencer este tempo de crise e todas as tentações que o diabo lhe propôs. Então, como é que nós vencemos as artimanhas de Satanás, as hostes espirituais da maldade, os esquemas subreptícios do diabo, os argumentos fraudulentos, as fantasias, os sofismas, os conceitos iníquos, os conceitos perversos? Como é que nós vencemos as palavras de maldição, de culpa, de rejeição, de rebelião, de desobediência? Como é que nós vencemos isso? Sujeitando-nos lealmente ao governo de Jesus, para que a verdade seja refletida, desenvolvida pela ação do Espírito Santo, para que nós possamos ser muito produtivos neste campo de batalha. Qual é o progresso? Ficarmos livres de todo o embaraço, desenvolvendo o testemunho da nossa fé através da verdade, desenvolvendo um progresso de amadurecimento espiritual, chegando aos lugares onde se trava a batalha, tendo consciência que Deus já garantiu a vitória por nós, desenvolvendo todas as áreas desta armadura, no nosso caráter, na nossa personalidade, resgatando os que estão perdidos e cegos e aprisionados, mas acima de tudo, desenvolvendo esta unidade com a Igreja, esta unidade com Deus, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou antes da fundação do mundo. Então a verdade é um elemento essencial no sucesso, na realização deste propósito de Deus para a nossa vida. Até à próxima semana, uma boa noite, que Deus o abençoe ricamente. Que bom, Kim, poder ouvir-te a compartilhar algo tão importante e tão essencial para o momento que nós estamos a viver. Nós vamos regressar nas nossas noites de ensino na primeira sexta-feira de março, mas para a semana nós temos algo muito especial, nós temos o Coração da Reviver. Algumas pessoas me perguntam o que é isto, o Coração da Reviver? É um tempo para todos aqueles que dizem que a Reviver é a sua casa, a sua família, onde eu compartilho a visão, o que nós temos no coração de Deus para compartilhar com todos vocês. Então, na próxima sexta-feira, às 21 horas, através da plataforma do Zoom, nós vamos ter este tempo. E para isso tu tens que fazer a tua inscrição para teres acesso ao link, e essa inscrição é feita em eventos.igrejareviver.org. Espero ver-te por lá.